Uma alegria estar aqui cultuando ao eterno e ao único Deus junto com vocês. A mensagem desta noite, desta manhã, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, do verso 1 até o verso 19. Se a gente fosse colocar um título, poderíamos colocar Amor Incondicional, poderíamos colocar o sacrifício de Isaac ou a prova de fé de Abraão. Para a introdução, preciso lembrar do chamado de Abraão. Deus chama Abraão para que ele deixasse a sua terra e a sua parentela e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. E fez a seguinte promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Gênesis 12, verso 2. Nesta época, Abraão tinha 75 anos. Quando ele chegou na terra prometida, em Canaã, especificamente em Siquém, no carvalho de Moré, o Senhor apareceu a Abraão e disse que daria a terra de Canaã aos seus descendentes. Então já é a segunda vez que Deus relembra a promessa que ele fez. E essa promessa é repetida após Abraão se separar de Ló, naquela disputa da pastagem e da disputa dos pastores de cada um. E aí, ali, Deus reafirma a promessa feita a Abraão, ou Abrão ainda. Essa é a terceira vez que ele faz isso, que o Eterno faz isso. E quando Ló foi preso, através de uma aliança militar de 4 reis, Abrão levanta 318 homens e vão lá resgatar Ló e sua família. E depois disso, mais uma vez, em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 5, Deus reafirma a sua promessa. Eu vou ler. Então conduziu-o até para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Verso 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. E por último, a quinta vez que Deus relembra a promessa a Abraão se encontra em Gênesis capítulo 17, do verso 1. Eu vou ler até o verso 11, depois do 15 até o 17. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações.
toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do prepúcio, será isto por sinal de aliança entre mim e vós. E o verso 15 até o 17. Disse também Deus a Abraão: e Sarai, tua mulher, já não chamarás Sarai, porém Sara. A abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Até aqui. E ainda no carvalho de Manre, o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu um filho. Gênesis capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, como este era de 8 anos, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E conforme Gênesis 17, Sara tinha 90 anos de idade. Então, diante desse resumo das reafirmações de aliança de Deus a Abraão, prometendo-lhe uma posteridade, prometendo uma descendência, prometendo que ele seria pai de nações, ele, Sara, Deus faz uma prova com Abraão. Hoje nós vamos nos deparar com este texto desafiador. O sacrifício de Isaque, o filho prometido, tanto a Abraão como Sara. Está diante de nós uma prova de fé, de obediência e de confiança nas promessas que Deus fez a Abraão. Lembre-se, Abraão tinha 75 anos de idade. E ele teve que esperar quanto tempo? 25 anos. 25 anos para ver o prenúncio da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não termina com Isaque. Continua e continua. Você e eu somos filhos também da promessa. Fomos alcançados pela graça do eterno e poderoso Deus, que nos concedeu a mesma fé que Abraão tinha. Porque a fé é um dom de Deus. Agora, depois do nascimento de Isaque, eles estavam rindo. Eles estavam felizes. Uma criança é sempre motivo de alegria para os pais comprometidos com o reino de Deus. Eu lembro aqui das reuniões de quarta-feira. Eu fico um pouco emocionado. As reuniões de quarta-feira têm sido uma bênção. Deus tem edificado aqueles que vêm aqui. Deus tem abençoado. E Deus tem escutado nossas orações. Do menor
até o maior. A Malu fez uma oração. Ela queria um irmão, uma irmã. Eu perguntei para os pais, né? Se eles tinham interesse nisso. A resposta foi não. Mas a Malu com persistência orava. Minha esposa Sara orava com Malu. E Deus escutou a oração dela. Está no ventre da Thalita, o Josué. Imagina a alegria do Lincoln, da Thalita e da Malu. Agora imaginem a alegria de Abrão e Sara. 25 anos esperando o herdeiro, o prometido. Eles amaram Isaac desde a sua concepção. Vamos ler o texto agora. Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. E assim, cada família aqui representada, quando nasceu uma criança na sua família, foi motivo também de alegria, foi motivo de riso, foi motivo de felicidade. O nome Isaac significa isso. Ele ri. Ele ri. Está escrito: depois destas coisas, depois de tudo que Deus tinha feito, depois de todo esse relatório que eu apresentei aqui, depois das bênçãos que Deus derramou na vida de Abraão, depois do nascimento de Isaac, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Quantas vezes a gente responde a Deus assim? Esqueci o meu lenço hoje. Quantas vezes nós respondemos Deus assim? Eis-me aqui. E o que isso deve significar na sua vida? Estou pronto. Estou ouvindo a sua voz. Estou aqui para te servir. Estou aqui para te obedecer. Estou aqui para seguir as suas orientações. Estou aqui para glorificar o teu nome. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Abraão responde: eis-me aqui. E essa é a primeira lição do texto. Devemos nos colocar à disposição permanentemente do eterno e todo-poderoso Deus que fez aliança conosco, que não poupou o seu filho, que nos amou incondicionalmente. Ou seja, nós não merecíamos, somos indignos de receber, de sermos alcançados por este amor do eterno e poderoso Deus. Por isso, em cada momento que escutarmos a sua palavra, não podemos negar o caminho que ele nos propôs. Nem que seja um caminho de sofrimento ou um caminho de alegria, mas devemos
percorrer com fé, conforme o exemplo de Abraão. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ora, é uma prova de fé realmente. O filho amado, o seu único filho. E quando é um único filho, isso torna o amor, parece que é até mais forte, não sei. Né? A gente vê isso, né, nos únicos filhos. Mas foi uma prova. E outra coisa, né? Oferecer em holocausto. O que é oferecer em holocausto? É uma oferta que é queimada. Gente, uma morte dessa é terrível. Não é uma coisa fácil. Mas é lógico que ele iria imolar o seu filho antes, iria sacrificá-lo. Já estaria morto antes de ser queimado. E Abraão não hesitou. O eis-me aqui de Abraão é: eu vou cumprir, eu vou obedecer. Eu tenho fé em suas palavras. Eu tenho fé na promessa que o Senhor fez e repetiu 5 vezes. Eu acredito. Eu tenho confiança. Não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que aquela promessa vai se cumprir. Que serei pai de nações. E continua. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. E tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto. E foi para o lugar que Deus havia indicado. E ao 3º dia ergueu Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. Imagina a situação. De madrugada, Abraão pega a jumenta, corta a lenha, coloca a lenha na jumenta, chama 2 servos, chama Isaque e segue o caminho de 3 dias até o lugar onde Deus lhe ordenou. 3 dias de caminhada, 3 dias em que Abraão vai a cada passo fortalecendo a sua fé, porque ele não desistiu. Ele não voltou pelo caminho. E aqui nós temos mais uma lição. Aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Aquele que está seguindo a Jesus Cristo tem que olhar para quem? Para o seu Senhor. Não para a vida que ficou atrás. E deve seguir firmemente nesse caminho. Mesmo que seja um caminho, como já falei, de sofrimento. Ou de espera. Por que espera? Porque Abraão esperou 25 anos. E muitas vezes nós oramos e queremos que a nossa resposta seja imediata. Temos que esperar. Temos que ter perseverança. Temos que aguardar no Senhor, mesmo que seja difícil. Eu estava ali sentado, louvando e adorando a Deus, aguardando esse momento de servir com a palavra, mas sentindo alguma coisa na garganta me incomodando. Eu falei: Senhor, é com o Senhor.
graças a Deus estou conseguindo falar. Deus faz assim. Só precisamos confiar, perseverar, continuar caminhando até o momento que vamos entrar na terra prometida. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então agora vai caminhar até o monte Moriá apenas Abraão e Isaque. E ele diz que voltaremos, coloca no plural. Ele não diz que voltará sozinho. Ele diz que voltaremos. Eis aqui a fé de Abraão. A fé naquele Deus, ou no nosso Deus que provê, que proverá. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, uma pequena faca, para imolar o seu filho. E assim caminhavam ambos juntos. Olha a cena, que impressionante. Agora só Abraão e seu filho Isaque. Caminhando os dois sozinhos, subindo a colina, subindo o monte Moriá. Isaque carregando a lenha para ser queimada ali no altar. E eu vou continuar. Quando Isaque verso 7. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Então, nessa caminhada dos dois, repetindo, Isaque carregando a lenha nos seus ombros, Abraão com o cutelo, com a faca numa mão e com fogo na outra. Ele não poderia transferir esta responsabilidade de carregar o cutelo nem o fogo para o seu filho. Era algo que ele teria que fazer. É a prova de Abraão, a prova de fé, a prova de confiança, um amor também, uma vez que Deus nos ama incondicionalmente, Deus também quer que Abraão o ame incondicionalmente. E esse amor está relacionado ao primeiro mandamento: amar a Deus com todo entendimento, com toda a força, com todo o coração. Amar a Deus integralmente. E é o primeiro mandamento. E eu pergunto para vocês: o que você ama mais na sua vida? Será que você ama mais o seu filho do que a Deus? Será que você ama mais o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu neto, a sua neta, o seu avô, a sua avó, a sua bisavó? Quem que você ama mais? Nosso chamado é para amar a Deus em primeiro lugar. E foi isso que Abraão entendeu. Por isso Abraão estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali Abraão edificou um altar. Sobre ele
e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. Pensa nessa imagem. Parece que Isaque já estava meio desconfiado, não é? Quando ele faz a pergunta. Ó, tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E a resposta de Abraão foi: Deus proverá. Ele confiava em Deus. Não sabia o que Deus ia fazer, mas confiava. Alguns entendem que Abraão entendia que Isaque iria ressuscitar. Mas o texto diz que Deus proverá. E só naquele momento que Isaque quebrou o silêncio, quando pergunta para o pai. Depois você não vê mais, não escuta mais a voz ou a referência que Isaque faz alguma coisa. Então Abraão vai lá, prepara o altar, pega a lenha que já estava cortada, coloca sobre o altar, amarra o seu filho e depois o coloca sobre o altar. Isaque não fala nada. A palavra de Deus prepara o nosso coração. A palavra de Deus trabalha também com tipologia. Abraão representa Deus. Isaque representa o filho, que foi o cordeiro mudo, colocado diante dos seus tosquiadores e não abriu a boca. A oferta perfeita, o sacrifício perfeito que perdoa os nossos pecados, não era ou não estava sobre Isaque. Mas aquilo que ele representava, Isaque representava ou apontava para o único Filho de Deus, Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava ali então Isaque amarrado em cima da lenha. Abraão estende a sua mão e pega o cutelo ou a faca. Vou continuar lendo. Verso 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Yahvé Jiré. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse-lhe: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia no mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos.
Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O carneiro, que estava preso pelos chifres, era a provisão de Deus. Substituiu Isaque ali naquele altar, que foi imolado, queimado, e Deus foi adorado ali. E Abraão, para glorificar a Deus, colocou o nome daquele monte: o Senhor proverá. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades. Abraão estava ali naquela prova. Caminhou 3 dias, mas não desistiu. Levantou a faca para sacrificar o seu filho e não desistiu. Permaneceu firme na fé que ele recebeu de Deus. E você? Quais são as dificuldades que você enfrenta na vida, que tentam fazer você desistir da fé, desanimar, enfraquecer, vacilar, parar de caminhar? A resposta é: confie no Deus que provê. Confie no Deus Todo-Poderoso. Confie no Deus que te amou incondicionalmente. Confie no Deus que provou o seu amor ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós. Ele provou o seu amor para conosco. E foi-nos dado o Cordeiro que morreu por nós na cruz. E a 6ª vez, a aliança do Senhor é confirmada na vida de Abraão. E essa aliança nos alcançou. Essa aliança nos trouxe benefícios espirituais conquistadas na cruz. Diante dessa exposição, eu preciso perguntar para você: somos a cada dia desafiados a servir ao Senhor. Não negue nenhum serviço que Deus te deu, ou que Deus te chamou. E esses serviços, de maneira prática, são oportunidades que você tem de servir na igreja, ou também fora da igreja. Diga sempre: eis-me aqui. E eu louvo a Deus por sua vida. Certa vez eu e o Lincoln estava trabalhando com as estatísticas, os nomes dos irmãos, e nós vimos ali que 85% da igreja está envolvida no serviço do reino de Deus. Continue firme, não desista. Pelo contrário, se envolva cada dia mais. Ame realmente a esse Deus que não poupou o seu Filho. E esse amor incondicional de Deus também deve refletir no nosso amor. Até quanto eu amo a Deus? Até que ponto eu amo a Deus? Até quando não envolve o meu tempo? Ou até que não envolve o meu recurso financeiro, meu entre aspas, né? Porque tudo é de Deus. Somos chamados a dizimar. Então, aqui Deus não mexe. No dinheiro Deus não mexe na minha vida, não. Somos chamados a reconhecer que tudo vem de Deus. É o Deus da provisão. E temos trabalho, temos oportunidades, temos o pão de cada dia porque Deus nos dá.
somos chamados a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é necessário a gente construir um altar, colocar lenha e se oferecer em holocausto. Não. Ele quer que você sirva. Ele quer esse sacrifício vivo da sua vida para glorificar o seu nome. Que nosso Deus, através da sua santa palavra, a cada dia possa nos desafiar a servi-lo verdadeiramente. E que o Santo Espírito de Deus nos capacite nesta caminhada de fé. Amém?